Quando a gente vai começar a falar de um livro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar do autor dele. E esse livro, A Sutil Arte de Meter o Dane-se, eu não vou falar, né, A Sutil Arte de ligar o negócio lá, porque não quero restrições por aqui. Mas enfim, esse autor, ele começa se intitulando como um derrotado na vida. Esse cara, ele se declara como um alcoólatra, como um mulherengo, como um cara que não merece a atenção de ninguém. E mesmo assim, ele foi o cara que escreveu o livro de autoajuda mais vendido no mundo. E esse livro que a gente vai falar agora é o livro de autoajuda mais vendido no mundo. Certo? E a visão dele de mundo é uma visão totalmente diferente da nossa, porque ele é um cara muito boca suja. E o que ele fez, né, na vida dele até começar a escrever o livro? Ele tinha um blog, ele escreveu vários livros, ele era um escritor fenomenal, assim. Ele escreveu vários livros e nenhum desses livros dele deu certo, né? E ele tentava escrever de várias formas, só que as editoras não gostavam muito. E aí ele pegou, criou esse blog e aí começou a trabalhar 15 horas por dia nesse blog, onde ele descrevia algumas coisas e falava coisas sobre a vida, sobre o cotidiano. E ele recebia um monte de mensagens de pessoas perguntando pra ele o que essas pessoas deveriam fazer, né? Pedindo conselhos pra ele. E eram muitos conselhos, assim, do tipo videocassete. Eu não sei se vocês vão entender essa analogia, mas, né, porque vocês são meio jovens, mas os conselhos que eles pediam eram conselhos simples, conselhos fáceis de você poder dar. A pessoa chegava e falava assim, eu gosto muito daquela menina, o que eu faço? Quem tá olhando de fora vai falar muito simples, muito rapidamente. Vai atrás da menina, conversa com ela. Só que o cara que tá na pele, o cara que tá ali, ele não vai se sentir bem em ir atrás da menina. A gente não consegue se colocar na pele desse cara, porque ele tem muitas inseguranças dentro dele, ele tem muitas coisas que, cara, não vão fazer ele conseguir se mover. E é desse livro que a gente vai falar hoje. Vamos lá. A gente tem 7 minutos, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o conteúdo que eu preparei aqui pra gente. Tá. Pra começar, meter o dane-se não é viver indiferente. Tá? Não é, simplesmente virei um hippie e vou sair metendo dane-se pra todo mundo aí. É parar de desperdiçar energia. É simplesmente você olhar pra onde você quer ir e começar a usar a sua energia naquela direção. E quando você começa a ligar o dane-se, é que você tá ligando o dane-se pra certos tipos de coisas. Não é pra tudo no mundo, não é pra tudo na vida. Você começa a ser mais seletivo aonde você vai gastar sua energia. Por exemplo, aqui na live eu decidi que eu vou parar de gastar energia com os trolls, com os haters e com quem fica flodando na live. Eu vou começar a dar mais energia, vou começar a dar mais respeito para as pessoas que estão ali sempre, que estão mais conversando com a gente, né? E vou começar a remover essas pessoas que são tóxicas para nossa comunidade. Vou começar a deixar pessoas só que estão aí sempre com a gente. E tô começando a pensar em formas de fazer isso de uma maneira mais rápida e mais fácil, tá? Quem é velho aí da live puder ajudar conversando aí com o pessoal do chat, falando o que tá acontecendo aqui, como é que funciona pra entrar nessa linha e quando começa a partida, me ajuda bastante. Vamos lá. Quando você começa a meter o dane-se, não é descaso, tá? Não é arrogância. É uma escolha consciente de pra onde você tá apontando a sua energia. Todos nós aqui, nós temos uma vida limitada. Eu vou falar uma coisa pra vocês que não é pra dar crise existencial em ninguém, tá? Mas um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. E cara, toda a vida que você tem aqui na Terra, todas as coisas que você faz aqui, é tudo limitado. Por uma questão do tempo. O seu tempo é limitado. Então a sua atenção e a atenção que você aplica nas coisas, ela também é limitada. Você só pode fazer uma coisa por vez. Alain, mas eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Cara, já tá cientificamente comprovado que pessoas multitasking, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, elas estão errando em várias coisas, né? Então você só consegue fazer uma coisa de cada vez. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Manja?
E assim, eu tenho uma pergunta pra vocês aqui agora, e vamos ver como é que vocês me respondem, o que vocês conseguem trazer aí pra mim. Você, aí, anda se importando demais com o que não deveria? Você anda gastando muito tempo, muita energia, gastando com o que não deveria? Né? Quando você for, vamos sentir muita saudade de você, Alain. Muito obrigado, anunciado de jogos. Tamo junto. Lucas Sei, você lê o livro e faz uma live sobre o livro. Pois é, esses livros que eu tô trazendo primariamente não são livros que eu li agora, são livros que eu li no passado. Esse eu simplesmente peguei ele, que eu já tinha lido ele no passado, e ouvi ele de volta com um audiobook só pra relembrar algumas passagens, alguns momentos ali que são mais interessantes e trazer com uma memória mais fresca pra vocês. Mas esse livro eu já li no passado. Boa noite, Jennifer. Ah lá, o Davi Parisotto. Não, eu levanto, arrumo minha cama, escovo os dentes e falo com a minha namorada e tomo café. Olha só, o Davi Parisotto já tem uma boa manhã aí, né? Caraca, você é muito diferente sem filtro, sem falar nada. Pois é, cara. Eu sou muito diferente mesmo. Porque eu afinava o queixo, afinava o nariz, né? Deixava o olho grandão. Ficava muito diferente mesmo. Bom, então fica ali o questionamento pra vocês. Se vocês ficam gastando muito tempo com coisas que não deveria, entende? Maicon Santos, muito obrigado pelo Herfme. Anunciado dos jogos, muito obrigado por ativar. Todo mundo ativando o Herfme, olha só. É o João ativou o Herfme. Anunciado do jogo ativou o Herfme. Davi Parisotto ativou o Herfme. Jennifer ativou o Herfme. E o Maicon Santos ativou o Herfme. Muito obrigado. Su, que horas é aí? 7h07. Vamos lá. Mano, eu só dou atenção pra quem merece mesmo. Como minha namorada, minha mãe, minha avó e minha irmã. É isso mesmo. É isso mesmo. Lucas, já tá de começar, né? A gente começa o jogo quando esse cronômetro aqui chega no 0. Esse daqui ou pra quem tá na horizontal, esse daqui. Eu vou colocar os dois cronômetros aqui do lado. Que aí eu aponto pra um lugar só. Fica mais fácil pra mim. Aqui. Aqui. Então... Ó, quando esse cronômetro aqui chega a 0 é que eu dou gol, tá? Eu vou colocar o ID e a senha no mesmo lugar. Assim. Deixa um pouquinho menor. O ID aqui também. Deixa um pouquinho menor. Assim, aí. Se quiser entrar, ID e senha aqui. E o cronômetro tá aqui. Aí fica melhor pra mim. Gustavinho, amanhã você vai fazer live que horas? 7 da noite. Hoje eu tava com 50 moedas e dei para 5 pessoas mais humildes. Tá certo, mano, é isso aí. Coisa boa, é desse jeito mesmo. Me medindo, é isso aí, vai em paz. Isso aí. Que vídeo é aquele da Kelly, Alain? Ah, é um vídeo que eu tinha vontade de fazer, mas eu tava sem pontos na minha AI lá. Aí agora que os pontos caíram, eu fiz o vídeo. Já faz tempo que eu queria fazer aquele vídeo. Eu tava 2000 e mandei uma galáxia. Aí sim, Davi Cria. Coisa boa. Você é uma dessas, então receba esse presente? Alain, tá em qual ranking? Ranking de quê? Do Free Fire? Eu não jogo Free Fire fora da live. Eu jogo Free Fire em live. Muito obrigado pelo me medindo, vai em paz. Tamo junto, meu irmão. Adelaide, muito obrigado por ter seguido a live. Tamo junto. Então é isso, tá chegando a 0 que eu vou dar gol, tá? Na nossa partida. Depois, a gente vai adentrar um pouquinho mais no livro, tá? Bora lá. Ô, anunciado, muito obrigado pelo TikTok. Tamo junto.
Ô, vai em paz, aqui é Eles assim, não ó. vão O cronômetro nem chega a vir zero, a te gente dá gol. matar. Você tá ou não na sala, irmão. Ó, depois a gente vai falar sobre o problema central e a importância de mais. Né? O problema central, que é dar importância demais para as coisas erradas na nossa vida. Aí aqui vai começar a entrar as coisas mais pesadas, né? Mais sem fio. Vamos lá. Aqui no último minuto. Aí sim. Diego, ó, muito obrigado por ter compartilhado a live. Bora lá. Cara, eu acho. Eu vou começar a deixar na mira padrão. Eu não ando acertando nenhum tiro. Sua batalha, seu estilo. Eu vou mudar. Eu vou deixar na mira padrão. Padrão, bora. É isso aí, Davi. É isso mesmo. Toda vitória começa com uma queda. Tá fazendo certo. Até porque a nossa atenção ela é limitada, gente. O tempo que a gente passa na Terra é limitado. E aí toda vez que você lembra, né, que você vai morrer, você começa a dar mais importância para as coisas que mais fazem sentido pra gente. Por exemplo, eu nunca vi ninguém Fiquem atentos. Nunca vi ninguém. Tem oponente chegando. que tá lá no, né, pronto pra acabar com a vida e pensa assim, nossa, Achei uma arma. queria ter passado mais tempo trabalhando. Cara, ninguém é assim. Ninguém é assim. Sempre essas pessoas estão falando, queria ter passado mais tempo com a minha família, né? Queria ter me divertido mais, queria ter feito mais o bem pros outros. É sempre isso, sempre isso. Carlos Gabriel, muito obrigado pelo Herfin. Tamo junto, meu irmão. Pra quem não sabe, o Carlos Gabriel também faz live, tá? Oh my god. Geral, eu dei quantos dane-se, é isso mesmo. Alain, para o que você fala dane-se, eu falo dane-se para os haters. Eu falo dane-se para os haters, eu falo dane-se pra quase tudo, assim, na verdade, cara. Tem muita coisa porque eu falo dane-se. Eu falo dane-se pra política, eu falo dane-se pra coisas sensacionalistas, eu falo dane-se pra coisas simples demais, assim, coisas banais, né? Que nem a gente tava falando, coisas rasas demais, eu falo dane-se. Não dou importância pra essas coisas. E eu com certeza, mano, com certeza, eu falo dane-se pras pessoas que não gostam de mim. Porque, por que eu vou dar atenção pra essas pessoas? Às vezes, é legal a gente ter alguém que, né, que não gosta da gente pra poder falar umas verdades na nossa cara. Porque só as pessoas que não gostam da gente é que vão falar a verdade na nossa cara. Só que as pessoas que não gostam da gente também, muitas vezes, elas não vão falar uma verdade na sua cara. Elas vão falar uma coisa só pra te atingir, só pra te deixar mal. E aí, nesse momento, é que não compensa você dar atenção pro que ela tá falando. Opa, Lain, comecei o curso técnico em informática. É bom? É bom, cara. É bom mesmo. Quantos anos você tem, Juan? Fazendo no IF do meu estado. Ah, massa, mano. Não, tá certo. Você é 15 anos que tem que tá no caminho correto. É curso técnico agora mesmo, depois faculdade, aí pós. Que não pode é parar de estudar. Eu parei, mas por questão financeira, né? Não tinha muito o que fazer. É isso aí, Edson, é o amor. Edson, Deus é o amor. Muito obrigado, Jennifer, pelo Fique Popular. Tamo juntasso. Deus é amor. Isso aí é uma igreja, não é não? Deus é amor é uma igreja. Story Brain Hot. Opa, mano, faz um tempão
Eu te assisto há mó tempão. Gosto muito de você. Continua fazendo esses vídeos pra nós não desistir. Meu irmão, nunca vou parar de fazer. Nunca. Eu posso parar por um tempo. Isso já aconteceu bastante. Agora parar de fazer, irmão? Não. Eu falei Edson, meu amor, mas eu errei, Jennifer. É Edson, Deus é amor. Olê, muito obrigado por ter seguido a live. Tamo junto. A Lê é fã da Jennifer? Ou vocês simplesmente gostam do mesmo negócio? Tu vai sala? Depois eu vou fazer mais salinha pra nós. Eu vou fazer só a salinha hoje. Aí é assim, a gente faz uma salinha, aí 10 minutos eu fico falando umas coisas do livro, daí a gente para um pouco, discute um pouco do livro, e aí a gente joga, né? Às vezes não dá certo, às vezes eu faço uma pergunta e o pessoal não responde, às vezes eu termino a linha de raciocínio e o pessoal não acompanha, é totalmente normal, né? Mas vai fazer o quê? Anunciado, muito obrigado pelo amo você. Silva, muito obrigado pelas rosas. Ó, tô segurando 5 rosas aqui. Obrigado pelas rosas. Tamo juntasso, irmão. E anunciado de jogos? É do coração, irmão. Se é do coração, tá tudo certo. Abraço, Pikachu. Mano. O Silva mandou 31 rosas. Mano, eu tô com um buquezão aqui, gigante, tá? Obrigado pelo buquê, mano. Tamo juntasso. Grande, hein? Ih, tá chegando uma abelha aqui. Deixa eu tirar. Aí, saiu. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Anunciado de jogos. Será que nós vai até 2027? Eu não entendi a sua pergunta, mano. Será que a gente chega até 2027? Você diz como humanidade ou a gente aqui no Brasil? Ou eu e você só? Não entendi. Mano, o dia que tiver mais eu vou te mandar mais. Relaxa, vai em paz. É do coração, mano. Se é do coração tá tudo certo. Ô, Silva. Muito obrigado pelas 9 rosas, pelo GG, pelo fogo de artifício. Tamo junto, irmão. Sala? É sala, Angélica. É sala. Como é que você tá, Angélica? Firme e forte na paçoca? Como é que tá o namoradão? Fala, Shed. Os caras é tudo rico, os caras têm grana. Estamos bem, e vocês? Estamos ótimos por aqui também, Angélica. Que bom que vocês estão bem. Seu namorado parou de ficar no joguinho de futebol lá? Agora eu não posso te ajudar porque acabou minhas moedas, mas depois de amanhã nós volta. Relaxa, mano, tamo junto. Muito obrigado pelas moedas, viu? Cara, eu comecei a assistir a live em 2025. Será que tudo nós vai pra 2027? Vamos, com certeza. Vamos sim. Vamos. De nada, tomate que ajude. Deus que ajude, Silva. Muito obrigado. Máfia. Alain, gastei mais de 2 mil reais no celular pra ele quebrar. Pois é, mano. Mas como é que ele quebrou? Mano, eu tenho uma pergunta. O dia que você bater 1 milhão de pessoas, você ainda vai lembrar de mim? É claro, vai em paz. Eu não tenho problema de cabeça, velho. Não tem como eu esquecer. A gente nunca esquece as coisas, né? Esquece se tem problema de cabeça, né? Mas eu não tenho, pode problema. Caramba, máfia. Você tá pagando... Não entendi, máfia, o que aconteceu com você. Você pagou 2 mil reais no celular pra te quebrar. Os celulares quebram, né, mano? Por isso que a gente nunca pode comprar um bem material que a gente se torne refém dele.
A gente nunca pode ter um negócio muito caro assim. Pô, se esse negócio estragar, eu tô ferrado, tá ligado? A gente nunca pode ter esse tipo de coisa. A gente sempre tem que ter coisas baratas ali pra, pô, aconteceu, fui roubado, né, deu enchente na minha casa, queimou alguma coisa. Já tem o dinheiro ali pra repor. Então se você gastou R$ 2.000 no celular, o que você deveria ter feito gasta R$ 1.000 num celular, que vai ser bom também, vai ser tão bom quanto esse de 2.000, e guarda 1.000 pra caso alguma coisa aconteça com aquele de 1.000. Saca? Porque, cara, se gasta muita grana, assim, se você pega todos os seus investimentos e coloca num iPhone, e aí, pô, passa alguém e rouba seu iPhone quebra, irmão, você vai ter prejuízo pro resto da vida, né? A gente nunca deve comprar coisas mais caras do que do orçamento que a gente tem. Isso daí é orçamento básico, né? Por isso que eu não tenho coisas muito caras. Vocês veem, ó, minha moto é uma moto velha, né? Mas é uma moto que eu consigo dar manutenção, é uma moto que eu consigo tá abastecendo, né? É uma moto que não me dá problema. Meu celular é um celular paia, vamos dizer assim. Ele é um Moto G35, só que, sei lá, R$ 800 eu compro outro, tá ligado? R$ 600, dependendo se eu pegar em promoção, eu compro outro. Então, se eu perder ele, não tem grandes problemas. A gente não pode ter coisas na nossa vida que, se a gente perder, a gente vai se ferrar muito. A gente não pode virar refém das coisas, não pode virar escravo, né? A gente geralmente vira escravo no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar porque a gente faz muita conta, porque a gente precisa pagar conta. Eu entendo que o Brasil é complicado, existem diferentes níveis de... O cara começou a troca. Existem diferentes níveis de pessoas e tem gente que não... níveis de hierarquia social, não é hierarquia social que se diz. Condição social. Vários níveis de condição social. Tá muito alto, será? O som dos tiros, deixa eu ver. Porque aqui tá parecendo que tá meio alto. Tá meio alto, né? Ah, tá muito alto. Deixa eu dar uma diminuída. Beleza, agora deve ter dado uma melhorada. E assim... Cara, nunca vire refém das coisas que você tem, né? Pô, cara, se tem uma coisa que eu odeio é parcelar as coisas. Tem uma coisa que eu odeio é parcelar as coisas. Só a tela era 500 conto, é muita coisa, velho. É muita grana. Tem um cara aqui? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, então, né? Oba, fala da Mimex, tudo certo? Como é que você tá hoje, minha queridona? Mano, faz 6v6? Não. Vai ser só Battle Royale hoje. Vamos lá. Vamos começar, então, agora... adentrar mais no livro, né? Tô bem, vocês, estou ótimo. Muito obrigado. Vamos adentrar um pouquinho mais no livro agora. As pessoas, hoje em dia, elas querem se sentir especiais o tempo todo. E elas simplesmente não querem mais aceitar a frustração. Isso não é uma coisa que é opcional na nossa vida, aceitar a frustração. É uma coisa que vai acontecer, eventualmente vai acontecer. Porque você não é tão especial assim quanto você acha. E a gente se privando disso, né? Não aceitando frustrações, não aceitando limites, a gente se torna uma sociedade muito zoada, vamos dizer assim. No livro, o cara coloca isso como... o cara não tenta se provar. Por exemplo, uma pessoa, né, um mocinho, ele tá querendo arrumar uma menininha. Só que ele não sai de casa, ele não conversa com ninguém. Quando ele tem a oportunidade de conversar com uma garota, ele dá pra trás. E por que que isso acontece? Porque ele tem medo. Ele tem medo de ir na garota e ser rejeitado. Ou ele tem medo
de que ele não seja tão bonito assim quanto ele acha que ele é. Que ele não seja tão legal assim quanto ele acha que ele é. Porque isso é prova real. Entende? Quando a gente se lança pro mundo e começa a fazer as coisas, a gente entende que a gente não é tão legal assim. Vou dar um exemplo. Eu postei esse vídeo aqui, eu postei o vídeo da nossa última live em uma outra rede social, lá no Vermelhinho. E lá, esse vídeo não pegou nenhuma view. Nenhuma. Pegou 0 views. Aí, eu peguei e fiz um Reels dele e postei em outra rede social. Mano, o bagulho estourou. Pegou um monte de view e tal. Então, assim, tudo depende da ótica que você tá fazendo as coisas. Eu já estou vendo que talvez não seja tão interessante assim eu fazer lives nesse formato. Porém, eu já preparei uma coletânea de lives pra gente tá fazendo aqui com a gente. Tudo nesse formato, tudo falando sobre livro, tudo falando sobre coisas interessantes, tudo trazendo um pouco de informação. E eu vou seguir, né? Vamos ver até onde a gente vai, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Antigamente o que eu fazia? Abria a live aqui e não tava nem aí. Simplesmente ficava conversando com o chat e via no que é que dava. Agora não. Agora a gente entra, a gente tem um conteúdo para conversar durante a live e eu tento seguir esse conteúdo o máximo que a gente consegue. Entende? Então, assim, eu preciso, nesse momento, aceitar a frustração de talvez não estar fazendo as coisas da forma correta. Porém, eu só fiz isso 2 vezes. Hoje é o 2º dia. Então eu ainda tenho que tentar continuar. Né? Eu vou conseguir alcançar o público que gosta de conversar sobre coisas interessantes, sobre livro, né? Não essas pessoas rasas que só quer saber de funk, que só quer saber de nada com nada na vida, que não dá atenção para as coisas certas, né? De haters, não dá atenção para eles também. Isso são coisas que a gente tem que ir podando na nossa frustração. E outra coisa também é que quando tudo ofende a gente, tudo controla a gente. Como é que o cara fala isso no livro? No livro, ele traz para aquela questão de se a menina ela se sente muito feia e não vai pra escola porque, sei lá, ela não arrumou o cabelo dela da forma que ela queria, ela se olhou no espelho e não se achou muito bonita e não vai sair de casa por causa disso, ela tá se sentindo ofendida porque os outros vão achar ela feia, então ela não sai de casa e ela deixa isso controlar ela. Entende? Por exemplo, eu não vou cantar no show de talentos porque a minha voz não é bonita. Como assim, irmão? Cara, muitas vezes a gente acha que a gente não tem um talento ou não tem alguma coisa. Só que se a gente não coloca isso à prova, se a gente não coloca isso pro mundo, a gente nunca vai entender o que o mundo quer. O Caneta Azul. Vocês acreditam que o Caneta Azul ele iria fazer tanto sucesso assim, o quanto ele fez sem aquela música dele? Cara, o cara simplesmente explodiu com uma música boba, com uma voz tenebrosa. Ele não é bonito, ele não é legal. Então, cara, ele simplesmente explodiu com um bagulho pã. E aí quando você vai ver as reportagens dele, o que ele faz e tal, mano, o cara é sempre raso, assim, sempre superficial, não consegue avançar muito a fundo. Mesmo assim, o cara fez um sucesso estrondoso. O que é do tipo assim, se lança pro mundo, cara, se lança pro mundo. De repente as pessoas gostam de você e você nem sabe. Então se tudo te ofende, tudo te controla. Vou dar um exemplo bem grande também. Esse eu gosto bastante, que é do Karnal. O Karnal, ele tem uma frase bem legal, que ele tá lá na sala de aula, e de repente ele tá dando aula, e aí um dos alunos não gosta de uma coisa que ele fala. Né? Ele é um filósofo que dá aula. E aí o aluno olha pra ele e fala assim: você é um careca. E aí o Karnal olha pra ele e fala: que bom que você tem olhos. Ele não se sentiu ofendido, porque ele sabia que ele era careca. E aí o cara chamar ele de careca, tipo, o que tem? Ele é careca, né? Outra coisa muito legal é quando chamam ele de filho da P. Ele fala o seguinte: quando te chamam de filho da P, você não pode se sentir nervoso, porque você só tem 2 respostas para dar pra essa pessoa.
A primeira é: não, minha mãe não é isso, você não conhece minha mãe. Ou a segunda é: nossa, então você conhece mamãe? A gente é quase uma família, não é mesmo? Então, assim, nada pode ofender a gente. Nada, nada, nada. Porque as pessoas, quando elas falam de fora, elas não entendem o que tá acontecendo aqui dentro. Outra coisa bem legal também é o Cortella. O Cortella, ele, é o Cortella? Ai, qual que era o filósofo? É aquele que... O Clóvis de Barros Filho. O Clóvis de Barros Filho, ele fala uma coisa bem interessante, que é... Ai, que é... O elogio, quanto mais longe de você, mais efeito ele cai sobre você. O elogio, quanto mais longe de você, mais efeito ele tem sobre você. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa que não te conhece, você nunca viu na vida, nunca falou com você, te elogia, fala que você é bonito, fala que você é inteligente, fala que você tem alguma coisa, você se sente muito feliz com aquilo. Muito feliz. Só que, quando sua mãe fala que você é inteligente, quando sua namorada fala que você é bonito, você não se sente tão feliz assim. Porque quanto mais longe vem o elogio, mais a gente se sente feliz por ele. Porque é uma pessoa de longe, é uma pessoa que não conhece a gente, que tá elogiando a gente daquilo. E isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, porque a gente não deve dar muita atenção para as pessoas que são muito longe da gente. A gente tem que dar mais atenção para as pessoas que estão mais próximas de nós, porque são elas que vão estar falando mais a verdade na nossa cara. Uma pessoa mais de longe não vai estar falando tanto a verdade assim. No livro é bem interessante que esse cara, ele vai lá pra Alemanha. E lá na Alemanha, isso é mais pra parte final do livro, eu não sei se eu deveria estar falando sobre isso agora, mas enfim. Quando ele vai lá pra Alemanha, ele conversa com as pessoas da Alemanha, e as pessoas da Alemanha falam o seguinte, falam pra ele tudo na cara dele. Ele foi lá, conheceu uma garota, e em 3 minutos de conversa, a garota falou que uma coisa que eles estavam conversando ali foi muito rude e ela não gostou. E ele não entendeu na hora. Só que depois ele começou a entender que todos os alemães fazem isso. Todos os alemães dizem a verdade na sua cara, sem filtro e sem medo da rejeição. Enquanto aqui, no Ocidente, a gente tenta ser o mais legal possível com os outros. A gente não fala a verdade pros outros. A gente tenta ao máximo ser gentil com as pessoas, tentar ao máximo ser querido pelas pessoas. Quando o mais interessante é a gente tá trazendo mais a sinceridade para as nossas conversas. Porque é só com a sinceridade que a gente começa a ser pessoas mais confiáveis, né? Porque se todo mundo te bajula, então, né, meu amigo, você não tem pra onde melhorar. E aí, pra finalizar aqui, ó, que o nosso time acabou, a gente não sofre porque a gente liga demais pras coisas. A gente sofre porque a gente liga errado pras coisas. Sacou? Eu vou dar gol. Que acabou nosso time. Falaram do meu Deus, o que aconteceu, Angélica? O povo gosta de falar das aparências dos outros. Falaram do meu namorado. É isso mesmo, as pessoas gostam de falar das aparências dos outros mesmo. É isso aí. Eu não entendi o que você quis dizer, Mafia. Muito obrigado Sua batalha, seu estilo. por dar as boas-vindas pra quem tá seguindo aí.
Eu levo tanto xingo e xingamentos, né? Em jogo que os xingamentos da vida real não faz efeito mais. Mas é totalmente diferente alguém te xingar na cara do que alguém te xingar num jogo, né, GH? Começa com Totalmente uma queda. diferente. Máfia, é assédio demais beijar minha namorada na frente dos outros? Cara, eu não sei, mas não é uma coisa que os outros gostem de ficar olhando, Fiquem atentos! né? Oponente Tipo, chegando. você dá um selinho nela, vocês estão num lugar, vocês dão um selinho, tipo, só pra, né, um pouquinho ali, legal. Agora ficar demonstrando muito afeto na frente dos outros não é legal, não. É uma coisa que você tem que ter pra você, né, cara? Achei uma arma! Ah, mas eu não me importo dos outros se pegando na minha frente. Pois é, mas as pessoas se importam. Ai, droga. Valeu! Ah, é o angolano. Angolano é telador, mano. É, já fui. Mas, máfia, é uma questão de ficar demonstrando afeto, sabe? As pessoas não gostam que fique demonstrando afeto na frente delas. Seja pai, seja mãe, pior ainda, né, se for familiares. Ficar se pegando não é muito legal, né, na frente dos outros. Então, assim, afeto é uma coisa que a gente demonstra em quatro paredes. A gente não fica demonstrando em público. Fala, Spiderini. Tudo certo? Mafia, eu tô pensando em pedir a mão dela em noivado. E o que te impede de pedir ela em noivado, Mafia? Por que você está pensando nisso? Quais são os contras de pedir ela em noivado? A primeira palavra que eu entro na live, kkkk, qual que foi a primeira, Emanuel? Quatro paredes. Ah! Mas é isso, cara. Afeto não fica se demonstrando assim, não. Né? Afeto é em quatro paredes. Você pode dar um beijinho, pode pegar na mão, pode fazer um carinho. Agora já não pode fazer um carinho muito assim na coxa. Tem que ter bom senso, né? A parada é ter bom senso. Quis trollar? Nada é, mas nós estamos juntos só há 4 meses. Ué, mas 4 meses é um bom tempo já. Já é um bom tempo pra você conhecer ela. Eu sei lá, em 2 semanas de namoro já tava falando em casamento com a minha mulher. A gente já tinha esse propósito, né? A gente já queria seguir junto pra esse caminho de casamento. Apesar de a gente estar junto aí há 6 meses e eu não ter, né, pedido ela em casamento, mas a gente já tem isso como uma meta. Esperando entrar uma grana aí, porque não tem muito o que se fazer, não. Sem dinheiro não dá pra casar. Que mico, foi um micão, né, Jennifer? Pedro Emanuel, o que você acha do cachorro orelha? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no TikTok. Só ir lá e assistir, irmão. Eu não vou ficar sendo prolixo e ficar repetindo isso. Mas já tá lá. Bom, depois, os próximos 10 minutos, nossa, vai ser falar sobre o Buda e a vida dele. Né? O Buda é bem legal a história de vida dele, tá? É muito legal a história de vida do Buda.
GH, posso fazer uma pergunta, Len? Porém, não é uma pergunta de desrespeito. GH, pode fazer qualquer tipo de pergunta que você quiser. Eu escolho se eu vou responder ou não. Ou da forma que eu vou responder, né? Às vezes eu posso ficar mais tranquilo. O Buda é religião? O Buda é religião, Pedro Emanuel. Driz, queria que o PM olhasse seu vídeo pra ter a luta. Eu também. Mas pra isso tem que marcar ele lá, né, Driz? Tem que mandar o vídeo pra ele, senão ele não vai ver. Gente, quem ficar flodando aí, infelizmente eu vou ter que estar tirando. Qual que é o nome dele, máfia? Pedro? Pedro, um salve pra você, cara. Muito obrigado por estar acompanhando a live aí. Tamo junto. Pedro Emanuel, é essa história que eu vou contar. É essa mesmo. Que bom que o Pedrinho está feliz, cara. Esse é o Pedro. Tamo junto, meu maninho. Tamo junto. Só esperar acabar essa partida que a gente já fala sobre Buda, né? A história do Buda é muito legal. GHO. Tantos cachorros são finalizados e, né, acabem sofrendo no Brasil, são finalizados de fome e só porque o caso do Orelha é famoso. GHO. É por isso que o caso do Orelha merece repercussão, porque é ele quem vai dar holoforte pros outros. E uma coisa que acontece bastante também, GHO, é que as pessoas normalizam os maus tratos com os animais. Teve um cara, né, que tava andando de carroça com um cavalo, e aí o cavalo foi lá e tava carregando muito peso e não aguentou carregar tanto peso assim, acabou caindo. O cara foi lá, pegou o cavalo, cerrou as pernas do cavalo e depois finalizou o cavalo, as 4 patas. Sabe o que aconteceu com esse cara? Nada. Não aconteceu nada com esse cara. Então, assim, se a gente coloca leis mais brandas, né, por causa do cachorro-orelha, casos como esse não passam impunes. Quando a gente dá atenção para um caso que fica muito famoso, outros casos param de acontecer. Um grande ponto nisso aí é a Lei Maria da Penha, por exemplo. Aonde, na Lei Maria da Penha, precisou que um caso de uma mulher, né, que sofria lá os abusos fosse exposto para que essa lei fosse criada, né? E uma coisa muito engraçada que acontece é que muitos homens, muitos homens por aí, que não concordam com essa lei Maria da Penha, que são contra essa lei, acabam soltos por causa dessa lei. Cara, isso é muito engraçado. É muito engraçado. Porque, né, só traz a nossa hipocrisia pro nosso Brasil. Boa noite, Davi. Tudo certo? Ô, máfia, já existe. Boa noite, Davi. Não, geral, eu entendo, mano. É por isso que a gente tem que ter a discussão. É por isso que você tem que falar o que você pensa, tá ligado? Porque se você nunca fala o que você pensa, ninguém vai dar um contraponto no que você tá falando. Entende? E não é como se eu fosse o dono da verdade. Muitas vezes eu erro. E quando eu erro, eu assumo que eu errei. Agora, tem muitas vezes que eu erro e que eu não sei que eu errei. Que eu tento insistir no erro. Eu faço isso porque, sei lá, sou velho, sou bobo, mas quando eu vejo que eu errei, quando a pessoa mostra pra mim por A menos B que eu errei, aí eu volto atrás, né? Isso mesmo, Davi. Boa noite, Emerson, tudo certo?
O que te inspirou a começar a praticar luta e qual tipo de luta você pratica? Eu sempre gostei muito de esporte, qualquer tipo de esporte, e o que me inspirou foi esporte mesmo. Não teve outra coisa que me inspirasse. E foi simplesmente pelo esporte, eu gostava. E eu fiz 1 ano de capoeira, fiz 7 anos de karatê. 7 anos? 4 anos. Foram 4 anos de karatê e a vida inteira foi de Muay Thai. E esses esportes eu fiz eles porque eram os esportes mais acessíveis perto de mim. Eu conseguia treinar eles sem pagar nada. O Muay Thai não, o Muay Thai eu pagava ali R$ 100 por mês, mas né, é quase irrisório, assim. É uma quantia muito baixa para um esporte, para você poder praticar um esporte e ter um professor ali que te dá atenção. E hoje em dia eu dou aula de graça de Muay Thai para poder ajudar as pessoas que não têm condições de pagar. E foi isso, cara. Foi isso minha história no esporte. Tudo certo. Que bom, Emerson, que você tá bem. O menino mandou a mesma mensagem 3 vezes. Aí é complicado, né? Se eu fosse da sua cidade, eu ia treinar com você. Tá certo, meu mano. Você luta o quê pra aceitar a luta do do Gabriel Manteiga? Eu luto Muay Thai, cara. Mas eu já tenho passagens pela capoeira e pelo karatê também. Mas eu luto mesmo é Muay Thai. É o esporte que eu mais gosto. Eu luto boxe também, mas não sou muito bom no boxe não. Sou melhor no Muay Thai mesmo. Porém, né, eu não escolho o esporte. Qualquer um eu luto. Boa noite, Davi. Obrigado pela grana e tamo junto. Você é Team Johnny ou Team Larusso? Eu sou Team Johnny. Eu sou Team Johnny. Porém, o Larusso tem seu valor também, né? Tem que lembrar aí que foi só os dois juntos que conseguiram fazer o bagulho rolar. Mas eu sou Team Johnny. Vai ser essa mesma sala? Vai ser essa sala mesmo. Boa noite, Davi. Tudo certo? Como é que você tá, meu querido? Firme e forte na paçoca? O que é esse Steam? É do Cobra Kai. Beleza. Quem quiser entrar, a ID e senha tá aqui. A ID e senha tá aqui. Eu vou resetar o nosso cronômetro. Assim que o cronômetro chegar a 0, a gente dá gol, vocês querendo ou não, tá? Vocês estando na sala ou não. Vamos falar um pouquinho agora sobre Buda e sobre Buda e o desapego. É desapego. Eu ia falar desrespeito, mas não é desrespeito, é desapego. Era uma vez um rei que ele queria criar o filho dele de uma forma diferente. Ele queria que o filho dele fosse alheio a todas as dificuldades do mundo. E ele também queria que o filho dele fosse criado de uma forma com que todas as necessidades dele fossem atendidas prontamente. E assim ele o fez. Ele pegou e levantou muros ao redor do castelo para que o príncipe não visse para fora do castelo todas as mazelas do povo. E também o rei deixou várias pessoas ali ao redor do príncipe para que toda vez que o príncipe precisasse de alguma coisa, essa coisa fosse atendida ali na hora. E assim o príncipe cresceu. O príncipe cresceu sem ter nenhum contato com pobreza, com sofrimento. Ele nunca sentiu nada. Porém, tudo isso que fizeram para ele, deixaram ele um cara muito estressado, deixaram ele um cara muito ansioso, né? E certo dia, esse príncipe pediu
para um dos serviçais dele ali levar ele para dar uma volta na aldeia. E assim o serviçal fez. E aí foi a primeira vez que esse príncipe teve contato com doenças, com mazelas, com pessoas passando fome, até pessoas sendo, né, finalizadas na rua. Foi a primeira vez que ele começou a ver esse tipo de coisa. E isso deixou ele muito horrorizado. E aí ele voltou para dentro de casa e começou a ter uma crise existencial. E aí ele pegou e começou a refletir com ele o que ele ia fazer. E aí ele decidiu que ele ia fugir do castelo, que ele ia sair de lá e que ia renegar tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. E assim ele o fez. Ele saiu e começou a peregrinar pelo mundo. Por muitos e muitos anos, ele começou a peregrinar pelo mundo. Tinha dias que ele passava fome, teve vezes que ele passava uma semana comendo apenas uma noz. E ele era um cara que virou, né, um mendigo das ruas. E depois de passar por toda essa tristeza, ele começou a pensar que não tinha propósito na tristeza. Não existe um propósito na tristeza. E aí ele pegou e viu uma árvore e decidiu que iria ficar embaixo daquela árvore meditando até ter um clarão na mente dele. Aí ele foi, sentou embaixo dessa árvore e começou a meditar. Ele ficou meditando por 68 dias, sentado, sem se mover. 68 dias. Vamos ignorar o fato biológico disso ser impossível. Vamos avançar com a história. E aí, ele teve uma revelação para ele. E a revelação que ele teve, nesses 68 dias, foi a revelação de que não compensava ser triste, não compensava ser pobre. Porque os ricos também sofrem, só que sofrem de uma forma diferente. Os pobres também sofrem, só que sofrem de uma forma diferente. É lógico que existem níveis de sofrência, né? Os pobres vão sofrer muito mais, mas todo mundo sofre. E não existe um propósito em sofrer. Esse cara, muito tempo depois, ele ficou conhecido como Buda. Muita gente foi criada até uma religião ao redor dele por conta disso. Talvez eu não tenha contado a história dele da melhor forma possível. Quem quiser conhecer melhor a história do Buda é melhor que vá atrás. Mas é muito bom mesmo. Pai Rico e Pai Pobre, eu não gosto desse livro, Lô. Eu já li ele. E o Buda, ele não ensinava indiferença, ele ensinava o desapego do ego. Pra você sair de dentro de você e parar de se importar tanto com si mesmo. Só que isso, né, geralmente também leva a pessoa a se achar incrível. Então a pessoa pensa que ela perdeu o ego, só que na verdade ela ganhou um novo tipo de ego, né? A pessoa fica lá só meditando e tal, e ela acha que ela perdeu o ego, só que na verdade ela não perdeu o ego, ela ganhou um novo tipo de ego. E coisas que trouxeram pra ele é que a dor é inevitável. Você nunca vai conseguir viver sem dor. A única coisa que você consegue fazer é escolher qual dor você vai ter. Por exemplo, eu escolhi, né, começar a fazer live todos os dias às 7 da noite. Porém, isso me traz uma dor, que é todo dia às 7 da noite eu tenho que estar aqui fazendo live. Você pode ter escolhido uma profissão. Por exemplo, teve um menino ali que escolheu entrar pra área da TI, né? Tava conversando aí com a gente, ele falou que começou a fazer curso de TI. Cara, é uma área ótima, é muito legal, porém, pra você estar dentro da área de TI, você tem que estar sempre estudando, porque as coisas se movimentam muito rápido na vida. Então você tá escolhendo a dor de estar sempre em movimento, de estar sempre estudando. Outra coisa também, você tá lá com a sua mulher, né? E vocês não estão tendo um bom relacionamento. E aí vocês decidem que toda quarta-feira à noite vocês vão começar a sair.
E aí, cara, quando você escolhe que toda quarta-feira à noite você vai sair com essa mulher, você não tá escolhendo não sentir dor. Você tá escolhendo sentir a dor de toda quarta-feira você vai ter que escolher alguma coisa pra vocês dois fazerem que os dois não odeiem. Vai ter que escolher um lugar que não vai comprometer todo o seu orçamento, um lugar que seja um pouco mais barato. Então, assim, a dor é inevitável. Você simplesmente escolhe aonde você vai sentir dor. Se você tá se olhando no espelho e tá se sentindo feio, né, tá gordo ou algo do tipo, você pode escolher a dor de continuar se sentindo feio ou pode escolher a dor de ir pra academia e começar uma dieta. Os dois vão te causar dor. Os dois vão te causar dor. A dor ela é inevitável, não tem como você evitar a dor. E o sofrimento, ele é o apego à expectativa. Você tá esperando alguma coisa acontecer e essa coisa não acontece. Pronto, você já vai ficar chateado, já vai ficar triste. Ah, eu vou entrar na live do Alain e vou ganhar calça angelical. Não vai, irmão. Não vai. Será isso que você queria? Não vai. Aqui não vai. O seu sofrimento está intrinsecamente ligado à sua expectativa. Então o que você precisa fazer para não sofrer? Remove a expectativa. Remove a expectativa. Você vai sofrer, é inevitável, você vai sentir dor, é inevitável. Porém, quando você remove a expectativa e gosta do processo, aí que você começa a avançar na vida e começa a ter uma vida com menos pedras no caminho. E sofrer menos, se você quer sofrer menos, não é sentir, sabe? Sofrer menos não é sentir menos. Sofrer menos é se apegar menos. Quando você começa a se apegar menos às coisas, aí que o sofrimento para de existir na sua vida. 1 minuto e 24. Então, aqui a gente encerra o nosso momento Buda. E depois, nos próximos 10 minutos, depois que acabar essa partida, a gente vai conversar sobre Dave Mustaine, Metallica e o ego ferido. Essa história é boa também. Ah, coisa boa. Fala mais, tudo bem, minha queridona? Como é que você tá? Tamo junto, Jennifer. Muito obrigado por avisar o pessoal aí. É o seguinte, ó, quando esse tempo aqui acaba que eu dou gol, tá? Antes eu tinha até uma imagem bonitona, assim, falava, ó, é quando esse tempo acabar aqui que eu dou gol. Só que ninguém lia, o pessoal não lê o que tá na tela. Tem um monte de coisa aqui na tela, o pessoal não lê. Simplesmente ignora. LG, muito obrigado por ter seguido a live, tamo junto. Valendo algo? Valendo nada, irmão. Só pra se divertir. Duda, muito obrigado por ter seguido a live, queridona. Tamo junto. Alain, o machão aí levou 10? Levou 10 o quê? Levou 10 o quê? Vamos ver aqui. Ah, levou 10 pessoas na partida? Ó, o negócio é o seguinte, não... Tenta não marcar os outros pra puxar briga, só isso. Isso é coisa de criança, né? Gol, acabou o tempo, gol. O que eu faço se sou pai e tenho só 100 reais? Você é pai? Ah, mas você não era uma mulher? Não era minha filha? Agora você é pai, você virou pai com 100 reais. Que tipo de dica que você quer? Ah, mais. Você entendeu errado? Ah, tá. Ah, então tá bom, Jennifer. Mas ó, se você se tornou pai, e tem só 100 reais, você tem que escolher a sua dor. Ou você
vira um empreendedor, sei lá, pega esses 100 reais, vai no centro, compra tudo em paçoca e vende mais faturado na rua, né? Vende mais caro, dobra o preço, sei lá, triplica. As pessoas compram, né? As pessoas compram muito pela sua lábia, pela sua desenvoltura. Ou você pode pegar esses 100 reais e imprimir um monte de currículo e soltar em todas as empresas que são perto da sua casa. E trabalhar como funcionário. Não importa o que você escolher, você vai sofrer. Você vai sofrer, não importa. Não importa o que você escolher, você vai sofrer. Fiquem atentos! Hoje em dia, encontrar Oponente 10 centavos na rua é chegando. raro. Pior que encontrar dinheiro na rua é bem rápido, bem fácil, aqui onde eu moro. Só que é sempre umas moedinhas, assim. E 10 centavos hoje em dia você não compra nem uma bala, né, Duda Unique? Achei uma arma. Mas moeda, nossa, eu encontro um monte. Moeda? Moeda tem. As coisas estão muito caras. É, aquilo ali não compra nada. Aquilo ali não compra 1 quilo de carne. Tá, talvez compre 1 quilo de carne, mas não compra 1 quilo de picanha, por exemplo. Não compra. Não compra 500 gramas de picanha. Faz doação? Eu que tô precisando de doação, irmão. Picanha e mel. Pior que picanha no mel deve ser mó bom, cara. Fica agridoce, né? Fica legal. Lourdes, muito obrigado por ter curtido a live. Tamo junto, Lourdes. Antigamente, com R$1 nós comprava vários bombons e chiclete. Pois é, comprava 2 bombons, né? Eu lembro quando era 50 centavos. Hoje em dia, com R$1 você não compra nenhum bombom. Compra um bombom da marca Bombom, né? Fechou. Coisa boa, hein, Máfia? Que bom pra você. Fico feliz por você, Máfia. Não posso repetir o que ele falou aqui, gente. R$1 aqui no máximo compra 2 pirulitos. Ai, cara. O áudio do meu jogo parou. Mano, não tem o que fazer. Quando o áudio do jogo para, ele não volta. Agora é só minha voz. Agora é só minha voz aqui pra vocês. Não tem mais áudio do jogo. Infelizmente. Aconteceu. Nem adianta mais eu usar os fones de ouvido agora. Quer dizer, adianta pra escutar as movimentações na live, né? Pessoas que seguem, quem manda um presentinho aí eu consigo escutar na hora, né? Mas só isso. Agora a gente tá sem áudio. E eu não posso colocar música também, porque senão depois quando eu for postar isso daqui, vai dar direitos autorais. Então não sei o que fazer, não. Isso aí é um problema grave. Porque meus equipamentos não são bons. A gente volta nesse assunto novamente, né? É bug? É pico de energia, mano. Aqui quando dá uma quedinha de energia, assim, às vezes desliga e liga a minha placa de captura, e aí isso dá um bugzinho que ele volta sem áudio, né? A placa de captura acontece, mas ela volta sem áudio. Aí, bem, a gente tá sem áudio do jogo agora. Acontece, né? Tá normal, é mais inatividade? Não entendi, PJ. Opa! Não acredito. Ah, bom. Ai, ai. Tinha gente nas minhas costas também. Mas era isso, né?
Dave Mustaine. Falta só um pouquinho que a gente vai falar um pouco sobre a história do Dave. A história do Dave Mustaine é muito interessante lá no Metallica. Eu não vou lembrar dos números certinhos, tá? Não anotei, que deveria ter anotado. Mas eu lembro mais ou menos como as coisas funcionam, né? Em questão de números e tal. Vou poder trazer isso pra vocês. Opa! Ai, ai. Caiu um cara aqui? Nem vi. Tem poucos vivos agora que tá na primeira zona? Tem 11 pessoas vivas ainda. Onze pessoas vivas. Opa! Deixa eu cair aqui. Cair junto com meus parça. Assistir o jogo sem áudio é esquisito, né? Ah, preciso comprar um no break, cara. Aí esses picos de energia não acontecem mais. É no break? É no break. É no break. Que isso? É um dispositivo que guarda energia e aí ele funciona a tomada sem, sei lá, mesmo a tomada não entregando energia. E aí os picos de energia que acontecem ficam só nele. É igual a um carregador portátil de celular, só que ele é para tomadas. Aí você consegue ligar qualquer coisa nele. Fadolain, muito obrigado pelo Herfman. Tamo junto, queridão. Coisa boa. Opa. É tipo um power bank. Só que não é power bank. É tipo um power bank, só que para computador, para geladeira, você pode usar em qualquer coisa. Vai ser minha próxima compra, minha próxima melhoria vai ser um no break. Tecnologia. Área de TI, né? Tá subindo e aumentando, é isso, mano. Tá subindo e aumentando o pessoal aqui. Abraão, muito obrigado por seguir da live. Duda Unique, sobe e desce. É, empina e rebola, né, Duda Unique? Tchururu. Não tem muito o que se fazer, não. Mas pelo que eu entendi aqui, são 3 squads, né? Então. Pelo que eu entendi aqui, são 3 squads. Vamos lá. Opa. Ai, meu Deus, quero ir pra guerra. Quero tirar nos caras também. Finalizei um, quero finalizar outro. Cadê os caras? Aqui dentro parece ter mais gente. Vamos ver se eu sou bonzão mesmo. Do lado de cá tinha um cara. Cadê? Ali. Complicou. Ai, tomei. Não dei um capa no cara. Vai lá, meu time chegou. Ah, não chegou meu time, chegou outras pessoas. Tem a Cheroline só viva no meu time. Ih, ela já tava. Já vai comprar tudo de novo. ZZZ. Não entendi o que você tá querendo dizer, mano. Você pode voltar a história pra eu entender melhor? É a Cheroline. Fui eu que te finalizei, foi mal? Se você tá escrevendo aqui é porque tu foi finalizado também, né, amigo? É uma música. Ah, entendi. O cara tá cantando uma música no chat. Agora entendi.
O moleque não salvou por quê? Você? Não sei. Salvou só eu, Cheroline. Devia estar sem dinheiro. Ai! Tentei usar a granada de já, não foi. Ele tava com 2.500 moedas. Não sei por que ele não salvou, não. E não salvou de novo. É, ele tava com 2.500 mesmo. Não sei por que ele não salvou. Acho que ele tá querendo que eu fique vivo pros amigos dele me finalizarem. Acho que é isso. O telador me finalizar. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou lá perto dele. Muito ruim telador, os caras ficam caçando o dono da live. É sempre assim, cara. É sempre assim. Se você vai fazer live, você tem que saber que você vai ser caçado. Ah lá, ó. Ai, tô com a arma errada. Ah! Não tô mirando direito. Pô, que sacanagem. Ah, que droga. Aqui já era. Não tem como salvar, não. Ainda aparecia, ó. O cara pode pegar aqui, ó, se ele quiser. Não pegou. Fui eliminado pra ninguém. Vai ter outras salas? Vai, Abrão. Vai, a gente tem bastante coisa pra conversar ainda hoje. Deixa eu ver aqui os temas. E aí, de boa? De boa? E você, André? Como é que tá as coisas? Você gosta de que estilo? Eu acho que você tá falando musical, né? Meu negócio é rock and roll, cara. Eu escuto de um pouco de tudo, mas eu fico maluco mesmo é quando eu escuto rock and roll. Não tenho problema com nenhum tipo de gênero musical, sou bem epilético, né? Eu não tô escutando, isso é um problema, cara, que eu não escuto quando os outros estão chegando. Ou por onde estão vindo. É tudo no olhômetro aqui. Olha lá. Agora pode vir alguém pelas costas que eu não vou escutar. Lá, tô vendo. Sem áudio é ruim, né, de assistir a live. Ah! Você é de que cidade, Len? Sou de Curitiba. Eu, na paciência de fazer live, ia xingar esse Zé Povinho tudo. Ah, Angélica, é que você tem que entender que você não tem ação sobre a- as ações das pessoas. Você não consegue. Nossa. Você não consegue mandar na ação das pessoas, né? A única coisa que você consegue fazer é mandar nas suas próprias ações. Então, se você quer que os outros não te telem, ou você não faz live, ou você, sei lá, faz live na gringa, né? Alain, você tem filho? Não tenho. Tenho vocês, né? Todos vocês. Vamos lá. O bagulho é o seguinte. Voltar pro lobby. Aqui. Quem quiser entrar,
Aí digita na tela, né? É tudo aqui. E esse cronômetro aqui, quando ele chega a 0, a gente dá gol, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Dave Mustaine. Tinha esse cara, que ele era um grande guitarrista de uma banda de rock and roll, e a banda dele tava crescendo, e tava crescendo muito, a banda de rock and roll dele. E aí, só que esse cara, ele tinha muito problema. Ele sempre chegava atrasado nos ensaios, ele dava problema pra banda, e a banda não gostava dele. E aí, a banda cresceu tanto, mas cresceu tanto, que assinou com uma produtora. E já tava tudo certo. E aí, dias antes dele assinar com a produtora, a banda inteira chegou e mandou esse cara embora. Simplesmente chegaram pra ele e deram uma passagem de ônibus pra ele voltar pra cidade de Natal, que a banda não queria mais ele. Aí o cara pegou, voltou pra banda e ficou revoltado, mas ficou revoltadíssimo com a banda. Ficou muito brabo com a banda e falou: "Nossa, cara, eu vou fazer uma banda maior e uma banda melhor que a banda que eu tava antes. E enquanto esses caras estiverem tocando em muquifos, enquanto esses caras estiverem, né, tendo que fritar hambúrguer pra sobreviver, eu vou estar no sucesso." Aí esse cara foi lá e começou a trabalhar 24 horas por dia na banda. Mas ele não descansava por nada. Ele foi lá e encontrou os melhores músicos que tinham, músicos melhores que os anteriores. Ele foi lá e escreveu muitas músicas, escreveu músicas melhores que as músicas da outra banda. Ele foi lá e treinar e começou a ensaiar religiosamente e a banda dele cresceu. A banda dele ficou muito boa, a banda dele ficou muito grande. Ele vendeu tanto disco que ele chegou a ganhar um disco de ouro. Esse cara, ele era o Dave Mustaine. E a banda da qual ele foi expulso era o Metallica. E aí, né, a banda que ele criou foi o Megadeth. Ele tinha muito talento, só que ele tinha muito ego, né? E aí, o que aconteceu? O Metallica era muito maior que o Megadeth. O Metallica era muito maior que o Megadeth. E aí, há uns dias atrás, o Dave Mustaine, ele deu uma entrevista. E a entrevista que ele deu foi a entrevista de que os caras do Megadeth eram todos uns bobões, do Metallica eram todos os bobões que tinham tirado ele da banda. Ele era muito revoltadíssimo, ele tinha um problema muito grande com a banda antiga. Um problema muito grande. Eu vou... Peraí, eu vou silenciar aqui, tá? Mais alguém? Mais alguém que precisa ser silenciado? Eu vou ter que começar a ter... Eu vou ter que começar a ter moderador na live, senão não vai dar certo, não. Mas vamos lá. 6 minutinhos, dá tempo de terminar o assunto do Megadeth. E aí esse cara, ele ficou muito revoltado e até hoje ele não é feliz. Porque a banda Megadeth dele, apesar de ser uma banda enorme, ter feito muito sucesso, vendeu muito disco, chegou a pegar um disco de ouro, ficou muito famoso, a banda Metallica era maior que a banda Megadeth. E esse cara via o sucesso dos outros e ele ficava muito chateado. Porque ele se importava demais com o sucesso dos outros. E esquecia que ele já tinha feito dele, já tinha feito o sucesso dele. Quando você se importa demais com o sucesso do outro e se esquece do seu próprio sucesso, é aí que vem a tristeza, é aí que vem o abatimento. E até hoje ele é assim, até hoje ele é triste. A gente tem 5 minutos, acho que dá pra falar sobre os Beatles ainda, né? Vamos começar a falar sobre os Beatles aqui. O que aconteceu? Tinha uma banda que tava fazendo muito sucesso e, né, em Londres, lá no Reino Unido, e tava ficando muito grande. E aí, essa banda tinha
várias pessoas ali que, né, eles eram em 4 na banda, e 3 da banda eram caras meio undergrounds, assim, que usavam drogas, que não ensaiavam direito, que não ajudavam muito na banda. E tinha esse outro cara, que era o baterista, que ele era um cara muito bonito. Todas as meninas achavam ele muito lindo mesmo. E ele era pra ser a cara da banda, né? Os produtores olhavam pra esse cara e falavam: não, esse cara, ele que tem que aparecer na frente das capas. Esse cara é ele quem tem que, né, tá na frente assim. E esse cara, ele namorava sério, não era mulherengo, né? Ele namorava sério. Esse cara não usava drogas, esse cara ensaiava direitinho. Ele era um cara quase que religioso assim na banda. Só que os outros 3 da banda não gostaram disso e queriam mandar esse cara embora. Porque ele tava roubando toda a atenção do resto da banda. E aí, eles falaram pro produtor que queriam que mandasse ele embora. Só que os produtores não queriam mandar ele embora. Porque eles sabiam todo o potencial que a banda tinha com esse cara. E aí os produtores acabaram e ficaram enrolando. Até que um dia antes de começar as gravações, deram um ultimato nesse cara e tiveram que mandar ele embora. Esse cara que saiu era o Pete Beast. Era o baterista dos Beatles. Os caras que ficaram eram o Joe, o Paul e o George, que decidiram seguir sem ele. E aí, eles chamaram outro baterista pra banda, que era o Ringo Starr. E esse cara que entrou pra banda, o Ringo Starr, fez muito sucesso. E a banda fez muito sucesso. Ficou uma banda muito grande que cresceu muito. E o Pete Beast, ele não conseguiu decolar novamente. Ele tentou tocar, tentou fazer outras bandas, ensaiava religiosamente, só que ele não conseguia crescer. Ele entrava em outros projetos e os outros projetos dele não davam certo. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e deu uma entrevista, né? Que os Beatles, quando eles acabaram no auge. Cada um seguiu o seu caminho. Porém, o Pete Beast, ele nunca ficou revoltado com a banda. Ele falou que depois que ele saiu da banda, ele ganhou uma coisa muito mais importante pra ele, que era a família. E aí, eu gostaria de conectar essa história com a história do Dave Mustaine, porque o Pete Beast, que saiu dos Beatles, foi chutado dos Beatles, e o Dave Mustaine, que também foi chutado dos Beatles, acabaram tendo histórias diferentes. Enquanto o Dave Mustaine fez muito sucesso, ficou muito rico, porém triste e revoltado, o Pete Beast seguiu por outro caminho, não ficou tão um sucesso, não foi tão rico quanto o resto da banda, porém ele era muito mais feliz que o Dave Mustaine. E por quê? Porque esse cara aqui, o Pete Beast, ele decidiu meter o dane-se pra banda. Que tava tudo bem, deixa os caras seguir a vida deles. E eu sigo a minha. Muitas vezes a gente pode ser expulso de projetos. E a gente não pode ficar chateado com isso porque as pessoas não querem a gente por perto. A gente tem que ficar feliz quando a gente é expulso de um projeto. A gente tem que dar graças a Deus de estar longe de gente que não quer estar perto da gente. Manja? Né? E quando você sabe terminar alguma coisa, isso é maturidade. Isso é maturidade. Terminar com uma namorada, terminar um relacionamento, terminar algo do tipo, e não ficar o tempo todo indo atrás, não ficar o tempo todo reclamando, não ficar o tempo todo se chateando e falando que a culpa é do outro, a culpa é daquele, a culpa é do outro. Cara, isso só atrasa o seu desenvolvimento para poder superar aquela situação. Então o Pete Beast, ele foi um cara que ele conseguiu sair disso. Enquanto o Dave Mustaine, até hoje, ainda é revoltado com Metallica e triste porque a banda Metallica fez mais sucesso que ele. Encerrar ciclos, gente. Encerrar ciclos é mandar um dane-se para aquele ciclo e começar um ciclo novo. 36 segundos. Depois que acabar essa partida aqui, a gente vai falar sobre o dane-se maduro. Tá? A gente tem 30 segundos ainda, eu vou aguardar. Quem quiser entrar na sala tem 24 segundos para entrar. Eu vou dar gol assim que acabar o tempo. E o próximo tema vai ser esse. Boa noite, Betinho.
Vitizinho, vi seu vídeo, sou irmão do Monteiro, ele falou que você vai ser nocauteado no primeiro round. Eu não acredito que você é irmão do Monteiro. Deixa eu clicar aqui no seu perfil. 31 seguidores, 120 seguidores, é. Ele aceitou? Você falou pra ele que ele vai aceitar? Se ele acha que eu vou ser nocauteado no primeiro round, melhor pra ele, né? Ele sai grandão. Então, faz ele aceitar aí. Manda vir pra cima. Mas eu não acredito em você, você não é irmão dele. Você só está querendo aparecer. E se for mesmo irmão dele, fala pra ele que ele não precisa nem fazer dieta. Fala pra ele que ele pode continuar com o peso que ele tá. Tô brincando. Ah, beleza, Vitizinho. Te acompanha 3 lives diretas, zoeira, mano. Não, tamo junto, irmão. Fala, Jennifer. Gol, bateu o tempo. Você acha que o Gabriel Monteiro aceitaria uma luta que existe a probabilidade dele perder? Sim. Se isso fosse dar mais like, mais view pra ele, fosse dar mais dinheiro pra ele, ele aceitaria. Gol, acabou o tempo, né? Bora. Mas sim, ele aceitaria sim, Jennifer. Até porque ele perde pra qualquer lutador. Ele não ganha de nenhum lutador. Nenhum lutador. Ah, mas ele foi PM a vida inteira. Irmão, não importa. Não importa. Vocês viram o Jack Paul, o que aconteceu com ele? O Jack Paul, se o Mike Tyson tivesse lutado sério com ele não tinha perdido. O Mike Tyson simplesmente pegava o soco e fazia isso aqui, ó. E tirava o soco do Jake Paul. Simplesmente, né, voltava a mão. Porque não queria derrubar o Jake Paul. O Jake Paul não era lutador. É muito diferente você pegar um cara que é lutador a vida inteira e um cara que, né, nunca treinou luta. O Gabriel Monteiro, apesar dele ter sido PM, ele treinava luta, mas ele não treinava lutas letais, porque qual que é o papel da polícia? A polícia é pegar o indivíduo e apresentar para a justiça, é só isso. Então ele não pode ser letal naquilo que ele tá fazendo. Ele pode ser letal? Pode, daí vai usar arma de fogo, né? Você acha que ganha do Mike Tyson no auge? Ô, Jennifer, eu não ganho do Mike Tyson hoje. Você acha que ganha do Mike Tyson no auge? Eu não ganho do Mike Tyson hoje, filha. É o Mike Tyson. A gente tá falando do cara que é o melhor do mundo. Ele já foi o melhor do mundo muitas vezes. Muitas vezes. Não existe mundo em que eu ganho do Mike Tyson. Não existe. A não ser, sei lá, que, né, ele desmaie por estar mal no ringue, mas numa luta que ele entra ali 2% ele me destrói. A gente tá falando do Mike Tyson, não é brincadeira. Se o Gabriel Monteiro aceitasse e falasse que te dava 50 mil reais pra você perder, você aceitava? Claro que não, mano. Eu ganharia muito mais dinheiro ganhando dele, né? Arthur Sonhador. Oi, Arthur. Tudo bem? O vento do soco dele me derrubava. Não é tanto assim, né, André? Mas, pô, é mais ou menos por esse caminho aí. Tuito e delas, tá certo, Arthur. Tá certíssimo. Caramba, ele é tão forte assim? Não é questão de ser forte, é questão de que ele lutou a vida inteira. Ele treinou a vida inteira, a vida dele foi isso. Ele não fez mais nada da vida. O Mike Tyson não estudou, o Mike Tyson não fez nada. O Mike Tyson não fez nada, ele só lutou. Ele só lutou a vida inteira. Eu não. Eu fiz um monte de coisa na minha vida diferentes de luta. Então, assim, é o Mike Tyson, é o Popó. O Popó, ele é 10 vezes campeão mundial. Você acha que alguém ganha dele? Ninguém ganha dele.
Ninguém ganha dele, né? Ah, ganha. Ganha. Os caras que estão no auge aí hoje, que são profissionais aí hoje, mas assim, o Whindersson Nunes não teria chance contra ele, né? Qualquer lutador, assim, que, pô, o cara pode treinar 5 anos. 5 anos. Não chega aos pés do Popó, não chega aos pés do Mike Tyson. Você lutaria com o Mike Tyson lá? Pô, com certeza. Nossa, é sonho. É sonho, eu lutaria com ele. Agora, falar que eu ganharia, isso daí é jamais, tá? Não existe mundo em que eu ganhe do Mike Tyson. Eu não sei se existe mundo que eu aguento um round com ele, tá? De repente eu aguento uns 2, 3 socos ali. Você quer aparecer, mano? Aparece aí, vai. Tá feliz? Posso jogar agora? Valeu, tamo junto. Por que o seu nome no jogo é Nishuber? Eita, nossa. Por que o seu nome no jogo é Nishuber? É sem... Não tem história. O nome... Nossa, o cara tava atrás de mim, eu nem vi. Não tem história, eu só queria um nick assim que, né, que fosse um nick limpo. É isso. O Popó não ganharia nem lascando do Mike Tyson. André. André. Aí a gente tá falando de 2 campeões mundiais. O Popó, ele foi 9 vezes campeão mundial seguido. Seguido. Ninguém nunca tirou esse título dele. Ele só se aposentou. Então, assim, eu acho que, né, seria uma luta. Seria uma luta. Os dois no auge, seria uma luta. Mano, o Mike Tyson dava 6 socos por segundo. Mas a gente tá falando do Popó. É o Popó Freitas, cara. Não dá pra excluir a história do cara também. Cara, o Popó, se eu não me engano, ele lutou 40 lutas e deu 40 nocautes. 40 lutas e 40 nocautes, simplesmente. Popó Freitas. Prazer. Imagina você contar um e tomar 6 socos. Irmão, já aconteceu isso comigo. Eu luto com os caras que são assim, né? Que tem esse nível de volume, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, na luta ele não fazia isso. A gente pode assistir umas lutas aqui em algum momento, né? Mas a gente tá falando de Popó Freitas, né, mano? Não dá pra ignorar o Popó. Não dá pra dizer que o Popó perderia, assim, pra ele. Mano, o Popó foi 6 vezes campeão, cara. 6 vezes campeão. Se você desmerece isso, velho, pô. 6 vezes não, 9, né? 9 vezes campeão. Ítalo, obrigado por ter curtido a live, tamo junto. Mas é uma boa, André. Dá pra gente fazer. Dá pra gente assistir uma luta do Mike Tyson contra o melhor da época no auge. E uma luta do Popó contra o melhor da época no auge também, tipo, valendo cinturão mundial. Aí dá pra gente analisar ali um pouco, mas assim, ainda são pessoas diferentes, épocas diferentes, e não dá pra dizer quem venceria. A gente pode ficar aqui especulando. Agora, dizer com certeza que um dos dois venceria, isso daí a gente não pode fazer, né? Não tô dizendo que ele seria humilhado, mas impossível de ganhar. Cara, eu não digo isso. Não digo que é impossível do Popó ganhar do Mike Tyson, não. Eu entendo você, entendo o que você acha, mas a gente pode. Eu acho que seria mais interessante a gente assistir antes uma luta dos dois, no auge. Né? E eu também não sei qual que era a categoria que o Popó lutava e qual era a categoria que o Mike Tyson lutava, porque isso faz muita diferença também. Né? Os dois teriam que lutar na mesma categoria. Valeu, Ítalo.
Tô tentando colocar uma granada de gel que não tá dando bom. Ai! Salva o nosso parceiro. Aí. Cadê os caras? Putz, pior que eu tô sem arma de atirar de longe. Você fez alguma arte marcial? A vida inteira, André. A vida inteira. Eu venho do karatê, da capoeira e do muay thai. Nossa! Vocês gostam de falar de luta, né? De repente eu poderia trazer algum conteúdo de luta aí pra vocês também. Já tem bastante, né? Tem bastante vídeo meu no TikTok aqui, de eu lutando. Eu fiz boxe e taekwondo. Legal, mano. Muitas horas mesmo. Conheço o Haorangi. Jagal, muito obrigado por ter compartilhado a live. Gostei de você lutando na entrevista. Era uma habilidade extraordinária. Pois é, mano. Acho que foi uma das poucas vezes que eu apareci na televisão. Eu não sei. Deixa eu pensar. Acho que foi a única vez que eu apareci na televisão. Não, eu apareci mais vezes, né? Em televisão e em jornal, mas essa foi uma delas. E aí, mano, você vai mesmo lutar com o Gabriel? Japa, eu aceitaria. Você pode marcar ele lá na publicação e mandar o vídeo pra ele? De repente, seria bom. Tá certo, Samuel. Mas é isso mesmo, mano. É que o livro que a gente tá falando hoje é a sutil arte de ligar né, isso daí que você falou. A gente prefere falar dane-se. Vamos eu e você contra ele? Não precisa, Japa. Eu me garanto sozinho. Pode ficar bem tranquilo, irmão. Mas tem que fazer o bagulho acontecer, né? Nossa, lutar no Fight Music Show, mano, seria um sonho pra mim. Eu aceitaria uma luta contra qualquer um, né? No Fight Music Show, mas contra ele seria mais gostoso. Eu lutaria com mais vontade. Vai jogar mais? Vou, Davizinho. A gente. Levezinho, né? Vou levezinho. A gente ainda tem uns temas aqui pra conversar. Um, dois. Tem mais 3 temas ainda. Gabe. Gabe, tá no meu perfil aqui. Só entrar lá e no Linktree, lá tem tudo. Tem todas as minhas redes lá. Fala, Wesley. Tudo certo? Você é obscuro, José Júnior? Tudo da paz do Senhor, que coisa boa. Sou, fechou, irmão. Coisa boa, Wesley. Amém, meu mano. É, os caras de lá são bons, mano. Ficou o Peace sozinho aqui. Só pedindo paz, só implorando por paz. Salve, Acre. Tudo certo?
Gabe, hoje é só os especiais, só os melhores hoje, Gabe. Hoje são só os bons. Só os melhores. Caramba, o cara joga bem, viu? Eu só acho esquisito essa mira, que o cara não mira no cara, tira e acerta pra lá, tá ligado? Vamos lá. Foi um elogio? Foi um elogio, Jennifer. Sinta-se elogiada. Vamos lá. Então, mais um tema agora que é dane-se o Maduro, né? É o dane-se Maduro. A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai ter na nossa vida. Como a gente já conversou antes, a nossa vida ela é limitada. Eu não sei se você sabe, mas você vai morrer. Você vai morrer em algum momento da sua vida. Isso acontece. Desculpa te informar. Só que isso também limita as suas decisões na sua vida. Você tem um tempo limitado na Terra, então você tem um tempo limitado de atenção que você vai dar para as coisas. Você precisa escolher para onde você vai dar suas atenções. Eu escolhi hoje dar atenção para a live. Estou aqui. Estou fazendo uma live. Bacana. E a gente tem que escolher também quando a gente perde. Por exemplo, fazer esse conteúdo um pouco mais condensado, trazer ideias, trazer coisas que são um pouco diferentes, de repente, não é o tipo de conteúdo que o público do TikTok tanto goste. Eu tenho que aceitar. Não tem muito o que se fazer. Porém, em outras redes, isso dá muito certo. Então, vamos tentar mais um pouco, não é mesmo? Então você tem que saber escolher as suas batalhas e tem que aceitar quando você perde. E quando você perde, por exemplo, você tem um relacionamento. E aí a sua namorada terminou com você. Você tem que aceitar que você perdeu. Tem que aceitar, não tem que ficar revoltado, não tem que ficar colocando a culpa nela ou a culpa em si mesmo. Tem que simplesmente ligar o dane-se e continuar a sua vida. Fatalidades acontecem durante o caminho. E precisa assumir a responsabilidade. Se ela terminou com você, geralmente, né, geralmente um término não acaba do nada. Né? Se você está namorando há mais de 4 meses com uma pessoa, não é do nada que a pessoa vai chegar e vai terminar com você. Geralmente é um acúmulo de coisas que acontecem pelo caminho. Então você precisa olhar para isso e aceitar a responsabilidade de que foi perdido. E tentar corrigir para no seu próximo relacionamento você ser melhor. Tentar corrigir para no próxima live que eu for fazer aqui a live ser melhor. Tentar corrigir para no próximo jogo que eu for jogar, eu jogar de uma forma melhor. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente para de terceirizar a culpa. A gente não fica colocando a culpa no outro. Ah, minha live é ruim porque o TikTok tem um público ruim. Não é isso, cara. Não é isso. Não tem gente na live porque o pessoal é tudo bobo. Não é isso, cara. É que de repente, às vezes, eu não tô fazendo as coisas de uma forma interessante. Não é mesmo? Às vezes eu não tô fazendo as coisas de uma forma que atraia o povão. Mas eu tô fazendo as coisas de uma forma que atrai pessoas inteligentes, que atrai pessoas que querem crescer na vida, que atrai pessoas que querem algo a mais, e isso me motiva a continuar, né? E parar de terceirizar a culpa é pra tudo na vida. Por exemplo, o Dave Mustaine, que a gente acabou de conversar, ele ficou terceirizando a culpa no Metallica. Isso que deixou esse cara triste, isso que deixou esse cara doente. Enquanto, por outro lado, o Pete Beast, ele simplesmente falou, ah, me mandaram embora, dane-se. Eles não queriam estar comigo, que bom que eles me mandaram embora. Que bom que eles me mandaram embora. Assim eu tenho mais tempo para ficar com a minha família. Assim eu tenho mais tempo para ficar com a minha filha. Assim eu tenho mais tempo para fazer outras coisas da minha vida. E foi assim que ele seguiu. Parar de terceirizar a culpa é uma ferramenta poderosa.
Ah, eu não sou promovido no trabalho porque meu chefe não gosta de mim. E aí você já começa a ter uma relação meio esquisita com seus companheiros de trabalho, porque você imagina que não tá sendo promovido porque tem alguém falando mal de você pelas costas. E aí já começa a ficar meio paranoico. Isso é terceirizar a culpa. Achar que as coisas acontecem porque o universo tá contra você. E aqui vai uma coisa libertadora. O universo não tá nem aí pra você. Nem aí, nem um pouco. Meter o dane-se não é uma fuga. Não é pra você fugir dos problemas. É você se posicionar para você escolher quais problemas você vai atacar e o que você vai resolver, porque não dá para resolver tudo. A nossa atenção ela é limitada e a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar. Porque aqui, por exemplo, no Free Fire não dá pra gente ganhar todas. Não dá pra gente ficar tiltando o tempo todo. Não dá pra, ai meu Deus do céu, eu tô perdendo porque os caras estão usando cheat. Ai meu Deus do céu, eu tô perdendo porque outra coisa tá acontecendo, porque meu computador é lento. Pô, não dá pra ficar terceirizando a culpa, não dá pra ficar tiltando o tempo todo, né? Não dá pra ficar discutindo o erro. Você tem que discutir como você vai agir no futuro pra arrumar as suas próximas jogadas. Porque o foco, ele vence mais partidas do que simplesmente ter raiva. E vamos lá. Você aí, você, Monsebi, você não precisa ligar menos pra vida. Não é ligar menos, você só precisa ligar melhor. Ligar para as coisas que realmente importam, para as pessoas que realmente importam na sua vida. Precisa escolher onde colocar energia. E o resto dane-se. E é isso, esse foi mais um Games e Conversa Hardcore. Live todos os dias, às 19 horas. Aqui a gente conversa, joga e é tudo sem anestesia, é tudo muito de verdade aqui. A conversa é totalmente bruta e é isso. Muito obrigado.